Obrigado, professor. Agradeço a todos os presentes, aos colegas do INEP, agradeço principalmente aos membros da banca, professor Adriano Pérez, professor Roberto Francisco Coelho, Dr. Márcio Ortmann e também ao professor Denis Arcos Martins. Estou aqui para defender a minha dissertação de mestrado, meu trabalho se intitula Sistemas de Bombeamento de Água, empregando bomba vibratória submersa, alimentada através de painéis fotovoltaicos. Meu nome é Romulo Schweitzer. O trabalho está estruturado da seguinte forma. Eu vou fazer a leve apresentação do problema, com a revisão bibliográfica rápida, a proposta do trabalho, o estágio elevador e o estágio inversor utilizado. Também vou falar rapidamente sobre a bomba hidráulica, o protótipo que foi construído, os resultados experimentais que a gente obteve e, por fim, a conclusão do nosso trabalho. Apresentação do problema. A escassez de água, sua baixa qualidade e também as condições sanitárias inadequadas são responsáveis pela morte de mais de 5.000 crianças diariamente ao redor do mundo. No Brasil, apenas 69,3% da população nordeste e 43% da população norte são abastecidas por sistemas de distribuição de água. Isso significa que algumas dessas crianças que morrem diariamente devido a essas condições inadequadas são crianças brasileiras. E o Nordeste, assim como o Norte, mas o Nordeste principalmente, possui solos com características favoráveis ao bombeamento de água em baixa profundidade. Não todo o Nordeste, mas algumas regiões do Nordeste são propícias para esse tipo de bombeamento. Por isso existiram algumas iniciativas do governo, já desde 1930, 1950, com o intuito de utilizar sistemas de bombeamento de água. Só que, infelizmente, nem todas foram bem-sucedidas. Elas acabavam esbarrando em problemas ambientais, problemas de robustez dos projetos, fontes de energia inadequadas, também baixa manutenção. Outro problema presente no país é que, até 2002, 96% da população brasileira era abastecida por energia elétrica. Entretanto, em algumas microrregiões, tanto do norte quanto do nordeste do país, esse índice caía para até 50% da população, que é um valor muito baixo. Algumas políticas públicas foram implantadas no país com o intuito de universalizar o acesso à energia elétrica, mas até 2011, 400.000 conexões restavam ser feitas para que a gente atingisse a universalização. Dessas 400.000 conexões, a maioria tinha alta demanda tecnológica, alta complexidade, enfrentava os problemas regulatórios além de ter custo elevado, ou seja, a rede elétrica não ia mais ser levada a essas regiões e eles iam ser baseados em fontes alternativas ou não, poluidoras ou não de energia elétrica. Aqui nós temos um gráfico que demonstra o volume crescente de publicações utilizando fontes alternativas de energia com o intuito de utilizar em bombeamento de água. Claro que nem todas essas publicações a nível mundial, elas se adequam a características e peculiaridades do país, mas elas demonstram claramente que continua existindo interesse da parte acadêmica em desenvolver soluções para esse problema. Aqui a gente tem uma publicação de 87, que é bastante citada, que já trata desse problema, onde é instalado painéis fotovoltaicos, um conversor elevador de tensão, um inversor trifásico alimentando um motor de indução. A modulação é feita em baixa frequência, modulação de 6 pulsos. Existe um controlador, então, que é responsável por manter a tensão do barramento e fazer o rastreamento de máxima potência através da relação tensão-frequência do motor. Esse projeto, proposto em 96, então, já de uma potência um pouco mais elevada, mostra um sistema de bombeamento onde o arranjo fotovoltaico é conectado diretamente no inversor. Também existem controladores que fazem o rastreamento de máxima potência através do controle de velocidade do motor, mas o motor ainda é modulado com baixa frequência. Esse trabalho, publicado em 2002, já mostra o crescimento na complexidade dos projetos, onde a gente vê um sistema de bombeamento utilizando o estágio duplo, conversor elevador, conversor inversor, novamente um motor indutivo trifásico, sensores de corrente de tensão, transformadas, sensores de velocidade, compensadores e controladores. E esse trabalho, um trabalho brasileiro, publicado em 2009, para baixa potência também, em torno de 200 watts, mostra o painel fotovoltaico conectado a rastreadores eletrônicos de máxima potência,
Estágio elevador, novamente um estágio inversor, conectado então ao motor indutivo, daí já com modulação de alta frequência, sensores de velocidade, sensores de tensão e corrente, aqui, e barramento de tensão, compensadores. Analisando esses 4 trabalhos, a gente observa claramente o crescimento na complexidade desses projetos. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta aqui é projetar, construir e testar um sistema de bombeamento de água baseado em energias alternativas também, mas com outras características diferentes das características dos últimos projetos apresentados, que são operação autônoma, baixo custo, simplicidade do projeto e robustez. Que essas características, né, citadas aqui, se adequam à aplicação foco do nosso trabalho, que é norte e nordeste do país, regiões remotas, com baixa manutenção e sem peças sobressalentes e equipamentos. Esse é o esboço inicial do nosso projeto, onde a gente tem então uma fonte de energia, um estágio elevador de tensão, um estágio inversor e uma bomba hidráulica. Utilizado para a fonte de energia um painel fotovoltaico, conhecido por longa vida útil e baixa manutenção, um boost quadrático QTN, que é um conversor capaz de dar elevados níveis de ganho, um inversor em ponte completa tradicional e uma bomba vibratória submersa, que também é conhecida por baixo custo e baixa manutenção e longa vida útil. Esse é o modelo comutado do conversor do estágio elevador utilizado. É um boost quadrático QTN. Ele aparentemente é um boost conectado em cascata, 2 boosts conectados em cascata, mas a diferença está aqui na conexão entre as 2 chaves e no modo de comutação entre elas, onde a razão cíclica da chave S2 é D, da chave S1 é alfa D, onde alfa varia entre 0 e 1. Aqui é o ganho estático do conversor. Normalmente alfa se posiciona normalmente perto de 0,9, 0,95, 0,85, que é onde a gente alcança os maiores ganhos. Foi desenvolvido então um modelo comutado com perdas desse conversor, onde a gente encontrou as perdas relacionadas à condução dos componentes ativos e passivos. E depois foi desenvolvido o modelo médio para grandes sinais desse conversor, onde a justificativa de desenvolver esse valor médio é que a gente trabalhava com um sistema grande, onde que algumas dinâmicas envolvidas eram muito lentas. Então, como o período de simulação seria muito longo, a gente ia demorar períodos longos de tempo para obter os resultados, e também os dados computacionais iam ser exageradamente grandes. Assim, a gente perde a informação de baixa frequência do modelo, mas a gente consegue observar o comportamento, assim, e a gente consegue desenvolver, então, malha de controle, sistema e simulação de uma forma bem mais prática e rápida. Aqui nós temos o estágio elevador com o ganho, onde a linha contínua é o ganho para o conversor com perdas, o valor médio com perdas, e a linha tracejada é o ganho sem perdas do conversor, modelo ideal. Que a gente vê que a partir de 0,7, 0,75 começa a haver uma discrepância entre o ganho dos 2 conversores. Aqui, com um pouco mais de detalhe, a área de operação principal do conversor, onde a gente trabalha entre 0,5 e 0,65 aproximadamente, com ganho entre 3,5 e quase 6. O inversor de ponte completa utilizado é o conversor convencional, com 4 semicondutores, adicionado então de um filtro LC para dar característica de saída em tensão, já que a bomba é alimentada em tensão, com frequência de corte do filtro em torno de 5 kHz. Modulação PWM senoidal de 3 níveis, foi utilizado modulação PWM senoidal de 3 níveis, onde a gente utiliza uma onda senoidal e 2 ondas triangulares defasadas entre si de 180 graus. Na primeira comparação, enquanto a tensão senoidal é maior que a triangular, a gente aciona a chave S1, bloqueando a chave S2. Na segunda comparação, a gente compara a tensão senoidal com a segunda tensão triangular. Quando a amplitude da senoidal é menor, então a gente comanda conduzir S3 bloqueando S4. A consequência disso é que a gente consegue ter 3 níveis de tensão na carga. Tensão do barramento, V bar, 0 e menos V bar.
Com isso, a variação da tensão vista pela carga é o dobro da frequência de comutação dos semicondutores. Assim, a gente consegue deslocar as harmônicas para mais altas frequências e diminuindo a amplitude. O filtro com isso também, o filtro LC utilizado, ele fica mais fácil de ser projetado, já que a gente consegue diminuir os requisitos na parte de frequência dele. Normalmente é diminuído, então, o volume, né, do filtro. Bem, essa é a bomba vibratória que a gente utilizou. Essa é uma foto da bomba, onde a gente tem aqui a entrada de água, a saída de água e a argola para sustentação. Normalmente ela é utilizada em poços. Bem, esse aqui é o modo de funcionamento dela na etapa de carga, onde ela possui um eletroímã, uma peça metálica conectada a um êmbolo flexível. Quando o eletroímã atrai a peça metálica, então o êmbolo succiona a água que vem de fora, as válvulas de aspiração são abertas e a válvula de recalque é fechada. O fluxo da água é de fora, entrando pelas aletas laterais e fica nesse compartimento dentro da bomba. Na etapa posterior, o eletroímã diminui a atração da peça metálica e a água é expulsa de dentro desse invólucro, onde a válvula de aspiração então é fechada e a válvula de recalque é aberta. Assim, a água é expulsa nesse sentido, ela sai por cima da bomba. Temos aqui então a vazão da bomba em função da coluna da água, onde ela é capaz de ter uma vazão de 1.400 litros por hora com uma coluna de água zero e em torno de 200 litros por hora em 60 metros de coluna d'água. Foi aplicada nela a tensão da rede, tensão senoidal, para ver as características de corrente. Essa é a forma de tensão e corrente na bomba, corrente drenada da bomba. E a análise da corrente nos diz que ela tem uma fundamental de 11,2 amperes, sendo que a terceira harmônica já tem uma amplitude de 1,47 amperes e a quinta harmônica de 0,08, com deslocamento entre a fundamental da tensão e da corrente em torno de 75 graus. Isso dá um fator de potência por deslocamento de 0,27. É um fator de potência bem baixo. Por fim, foi inserido ao nosso conjunto 2 sistemas adicionais, que é um banco resistivo e um sistema que limita o ganho do conversor boost. Bem, esse banco resistivo ele é capaz de se conectar e também se desconectar do banco do barramento CC. E então ele facilita nos períodos de entrada em funcionamento e saída de funcionamento do conversor, já que enquanto o inversor está inativo, a gente tem um resistor no barramento e a gente consegue controlar, a gente não deixa nunca o conversor boost em aberto, a gente sempre tem uma carga. Essa carga, ela foi dimensionada para ela consumir a mesma potência que a bomba vibratória consome, mais as perdas do conversor inversor. Então a ideia é que com ela, enquanto a gente inicia o projeto, o sistema, entra em modo de inicialização, se a gente conseguir manter a tensão no barramento CC com o resistor conectado a ele, a gente tem potência fotovoltaica suficiente para terminar de inicializar o sistema e assim a gente dá prosseguimento à inicialização do inversor. Caso a gente não consiga manter o barramento controlado, isso é sinal que então a gente não possui potência do sol suficiente e a gente entra em modo de desligamento do conversor. A gente também foi desenvolvido um limitador de ganho do conversor boost. Essa aqui é uma característica do arranjo fotovoltaico da potência em função da tensão no arranjo. Sendo que a gente tem 2 regiões distintas. E também, para a mesma potência, a gente tem 2 tensões distintas no painel fotovoltaico. Eu chamo aqui de região de operação 1 e região de operação 2. Eu trabalho na região de operação que favorece o funcionamento do sistema, que nesse caso é a região 2, que possui tensões maiores. Assim, para a mesma potência, as tensões são mais elevadas, a corrente é reduzida e o ganho requerido pelo conversor boost também é reduzido. Quando o meu conversor boost ele é iniciado, ele começa a comutar, ele sai do ponto da tensão de circuito aberto do arranjo fotovoltaico, que está aqui identificado como A.
e ele sai elevando a tensão no sentido AB. Na verdade, ele eleva a tensão no barramento CC e reduz no painel fotovoltaico no sentido AB. Sempre procurando uma região que satisfaça a relação entre a tensão do barramento CC, a tensão do painel fotovoltaico e a potência, no caso, consumida pelo barramento resistivo ou pelo inversor. Bem, o limite de operação da região 2 é o ponto B, que o ponto B é a tensão de máxima potência do arranjo fotovoltaico e também a mínima tensão aceitável para o conversor operar. Essa tensão de máxima potência, então. E eu consigo, só que eu não tenho o sensor de tensão no painel fotovoltaico. Então eu utilizo essa equação que relaciona a tensão de máxima potência no arranjo fotovoltaico com a temperatura no arranjo fotovoltaico. Lembrando que o ganho do conversor boost é a tensão de saída do conversor boost pela entrada no arranjo fotovoltaico, eu tenho aqui o ganho máximo do conversor boost, que nesse caso é a tensão de saída, que é a tensão nominal, que são os 220 volts, pela tensão mínima aceitável, que é a tensão do ponto B, que é a tensão de máxima potência. Ou seja, cada vez que o meu conversor sair do ponto A, alcançar o ponto B e ainda assim tender a trabalhar na região 1, é sinal que eu não tenho, por condições ambientais desfavoráveis, eu não tenho potência suficiente para manter o sistema funcionando e eu entro em modo de desligamento. Nessa imagem, eu tenho, então, o esboço final do meu sistema, onde eu tenho o painel fotovoltaico, um capacitor que dá característica de fonte de tensão ao arranjo, o conversor boost, o barramento resistivo controlado, o inversor em ponte completa, monofásico, o filtro de saída LC e a bomba vibratória que eu utilizo. Esse é o diagrama de operação do meu sistema. Bem, eu começo determinando a tensão no arranjo fotovoltaico e a partir desse dado eu determino o ganho máximo que o conversor boost pode chegar. Depois desse momento, eu conecto o resistor ao barramento e inicio a comutação do estágio elevador. Eu vou elevando a referência de tensão do estágio elevador em rampa, sempre verificando a estabilidade do barramento CC e também se eu não estou ultrapassando o ganho máximo definido pela equação de ganho máximo do conversor boost. Eu posso ou não chegar na tensão nominal. Caso eu chegue na tensão nominal, eu inicio Caso eu chegue na tensão nominal, eu inicio a comutação do estágio inversor. Caso eu não consiga chegar na tensão nominal, eu entro nos procedimentos de desativação do meu sistema. Com a tensão nominal no barramento controlado, eu inicio a comutação do estágio inversor, elevando a referência de novo em rampa, até chegar à tensão de 1/4 da tensão nominal, onde então eu desconecto aquele banco resistivo que eu conectei nesse ponto. E vou elevando a tensão de referência, sempre verificando a estabilidade do barramento e também o ganho máximo do conversor boost. Caso eu consiga manter a tensão no barramento CC e chegar à tensão nominal no meu inversor, o que eu faço? Dali para frente, o meu controlador só controla a tensão no barramento CC, as malhas de controle de tensão só mantém a tensão no barramento CC, a tensão de saída senoidal e continua verificando os ganhos do conversor boost, até que uma questão ambiental faça que ele desligue, ele entra em procedimento de desativação, ele é desligado e após alguns momentos ele automaticamente entra novamente nessa rotina de ativação do conversor. Bem, essa é a vista geral do meu conversor, onde eu tenho aqui a fonte auxiliar, placa de condicionamento e controle, a minha placa de potência e o meu barramento resistivo, que eu controlo, que eu conecto ou desconecto no barramento CC. Aqui é a minha placa de potência, onde eu tenho aqui os capacitores de entrada, que dão a característica de tensão no painel fotovoltaico, o indutor 1 e o indutor 2 do boost, capacitor 1 e o capacitor 2 do boost. Aqui eu tenho os diodos, os MOSFETs estão aqui embaixo e aqui é o driver dos MOSFETs do boost. Aqui eu tenho a conexão entre o boost e o inversor, aqui eu tenho os quatro MOSFETs do inversor, o indutor de filtro de saída e o capacitor de filtro de saída, sensores de tensão. Nessa imagem eu tenho circuitos analógicos de filtro,
os circuitos que fazem a comunicação e adequação de tensão entre o controlador DSP e a minha placa de potência, e a minha placa de desenvolvimento da Texas com o DSP. E aqui eu tenho a minha bomba, uma caixa d'água e uma bomba vibratória, onde os testes foram realizados. Os resultados experimentais. Aqui eu tenho a tensão do barramento regulado e a corrente também regulada, alimentando uma carga resistiva qualquer. Nessa imagem eu tenho a tensão senoidal já aplicada pelo meu inversor e aqui a corrente drenada pela bomba vibratória. Aqui eu tenho o acionamento do meu sistema com condições ambientais favoráveis, ou seja, nesse ponto aqui o estágio elevador começa a elevar a tensão de referência e ele eleva a tensão de referência até a tensão do barramento nominal. Assim que a tensão do barramento nominal é atingida e estabilizada, eu inicio o meu inversor a comutar e elevando também a referência em rampa. Num quarto da tensão nominal do estágio inversor, eu desconecto o meu banco resistivo. Aqui tem uma pequena ondulação na desconexão e aqui é o arranjo fotovoltaico mudando a região, o ponto de operação. Aí, depois que o meu inversor chega na tensão nominal, ele começa a operar indefinidamente, com o barramento regulado. Aqui uma imagem mais detalhada dessas três tensões que eu acabei de citar. A tensão no painel fotovoltaico, a tensão no meu barramento CC e a tensão aplicada na bomba vibratória. Aqui a geração fotovoltaica insuficiente, ele vinha operando. Quando a tensão, por alguma condição ambiental, a tensão começou a cair, desfavorável, com alguma condição ambiental desfavorável, a tensão começou a cair. Então o boost manteve a tensão até onde pôde, até chegar no limite de ganho. Quando ele detectou que não mais ele conseguiria manter a tensão no valor nominal, e ele entra em modo de desligamento, reduzindo a referência da tensão senoidal em rampa e também do conversor boost. Aqui o sistema já está desligado, a tensão volta à tensão de circuito aberto. E nessa figura existe o acionamento do sistema já com potência insuficiente desde o início. O conversor boost inicia o processo de comutação e elevação do ganho do conversor, até que chega esse ponto que ele ultrapassa o ganho máximo do conversor. Então, ele entra na rotina de desativação e desliga o meu conversor. As conclusões. As conclusões são que o sistema de fato é capaz de operar de forma autônoma. A tensão do barramento CC se mantém regulada desde que exista radiação e temperatura de forma suficiente para gerar energia, para a energia que está sendo demandada pelo sistema. A tensão senoidal possui saída com amplitude e formato suficiente para o acionamento da bomba vibratória. E também existe possibilidades de aplicações em outras áreas, como quiosques, irrigação agrícola, pecuária, parte de turismo e também exportação dessa tecnologia, ou pelo menos dessas ideias, para outros países e outras regiões que, assim como o Brasil, sofrem com esses mesmos problemas de distribuição tanto de energia quanto de água e condições precárias. Com isso, eu finalizo a minha apresentação, agradeço a presença de todos. Muito obrigado.